Fala, galera. Galera. Já não quer sair da minha boca essa palavra? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o Eliel. Eu vou ser um facilitador para vocês na matéria que todo CACDista gosta, né? Que é política internacional. Basicamente, hoje trataremos da parte da política externa brasileira, que é um tema super bom de se estudar e linka com a história do Brasil, consegue linkar com geografia, com economia e a história mundial. Tipo assim, hoje é uma aula multidirecional, né? Tu consegue filtrar para todas as áreas do conhecimento. Tá bom? É uma tarefa difícil, porque eu peguei o regime militar, já fiz com o Castelo Branco, com o governo Costa e Silva, e agora estamos continuando com o governo Médici. Beleza? Se você gostou dos vídeos anteriores, se você não viu os vídeos anteriores, tem uma playlist aqui só para política externa e lá você verá os 2 vídeos que já gravei. E agora vamos para o governo Médici, que também é uma aula repleta de fatos históricos, repleta de detalhes que dá para ser abordado na terceira fase. Tá bom? Como já caiu na terceira fase o governo Geisel, espero eu que possa vir a cobrar um dia a política externa do chanceler do governo do Médici, beleza? Então, antes de começar, galera, uma frasinha que eu sempre gosto de mostrar para vocês. Comece acreditando que é possível. Então, se você está com dúvida se deve ou não começar, comece acreditando que é possível. Beleza? Vamos lá. Pronto. Ficou bem legalzinho o material, tá? Ficou cheio de detalhes. Confesso que dessa vez eu juro para vocês que eu vou conseguir ir colocando a cozinha aqui, porque eu deixo branco justamente para ir colorindo com vocês os pontos mais importantes. Então, já coloquei aqui no início o slogan da época, né? Brasil, ame-o ou deixe-o. Foi naquela época que teve a vitória do Brasil na Copa do Mundo, então realmente o negócio estava no plano futebolista. No plano interno estava uma coisa bem puxada, bem pegada. No plano econômico, o Brasil estava deslanchando ali no milagre econômico, só que à custa de muito autoritarismo no governo Médici. Beleza? Mas hoje trataremos da sua política externa, como ele analisou com o seu chanceler, como ele analisou as perspectivas que estavam acontecendo, e a partir dessa perspectiva ele traçou as políticas públicas do Itamaraty. Beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, é bom você saber a data, tá? O governo Médici foi o quê? 1969 a 1974, tá? Foi aqui que houve a adoção da diplomacia do interesse nacional. Foi uma postura um pouco contínua do governo Costa e Silva. A diplomacia dele também era uma diplomacia muito desenvolvimentista, nacionalista, principalmente, tá? Buscava procurar basicamente brechas no âmbito internacional para tirar proveito dos interesses do Brasil, para os interesses do Brasil. Veremos isso mais claramente lá nos últimos slides aqui. Eu vou falar da relação entre Brasil e Estados Unidos. Vocês vão perceber que o Brasil ele tomou algumas atitudes parecidas com os Estados Unidos, mas justamente para fomentar esse interesse nacional. Ele não estava buscando a afirmação, se alinhando a outros países. Não, o Brasil realmente, nessa época, ele buscou a sua autonomia, buscou a prosperidade em cima do interesse nacional. Por isso que o nome da diplomacia é de diplomacia do interesse nacional. Breve histórico, que é bom vocês saberem. Só cronometrar aqui o meu tempo para não ficar uma coisa voada, porque se deixar eu falaria aqui com vocês mais de 2 horas só essa parte aqui. Mas eu vou me comprometer com produtividade de horários. Breve contexto histórico. Foi nessa época que o Nixon estava governando os Estados Unidos. E ele anunciou o fim da convertibilidade ouro-dólar. Tá? Isso foi um marco na economia, teve impactos na política externa. Isso sepultou os princípios do Bretton Woods, porque pregava no Bretton Woods o que é FMI e essa liberalização da economia, o dólar como sendo uma das principais moedas de troca, e era lastreado ao ouro. Com o fim dele, houve um choque nas economias, nos países subdesenvolvidos que estavam começando a se neutralizar, inclusive o Brasil. Isso aconteceu basicamente um dos fatores, né, não foi o único fator, mas um dos fatores foi o choque do petróleo,
que nesse período foi super traumatizante para o Brasil e fez com que o Brasil tomasse determinadas posturas, ok? Sobre a política externa, alguns fatos marcantes, vou destrinchar cada um desses pontos aqui na aula, mas basicamente o Brasil teve que tomar uma posição frente ao pró-israelismo que ele estava traçando desde Castelo Branco. Por quê? Porque teve o choque do petróleo, como eu falei para vocês, e que dominava assim, o petróleo eram os países árabes. Então, como o Brasil estava meio que querendo se industrializar e tal, pô, tem que me chegar aqui perto dos países árabes e deixar Israel de lado, né? Então, ele teve que tomar partido nessa questão. Ele tinha uma posição equidistante, tá? Ele tinha interesses com Israel, mas também tinha interesse com os árabes, e nesse momento do choque do petróleo, o Brasil teve que realmente se alinhar aos árabes, justamente por causa, eu falei para vocês, a diplomacia era do interesse nacional. Beleza? Então ele teve maior apoio à Liga Árabe. Só complementando o que eu falei assim. O Brasil foi contra a criação do mercado comum, mas ele reforçou a ALAC. Eu vou explicar bem o que é isso para vocês, tá bom? Foi nesse momento que houve as relações com a Argentina evoluíram da rivalidade sistêmica, conjuntural, estrutural, para uma cooperação. Tá? Foi a partir do governo de Médici também que o Brasil começou a tomar atitudes anticolonialistas e antirracistas, condutas do apartheid, do próprio sionismo. O Brasil até votou contra essas medidas assim extremas, tá? E o Brasil buscou praticamente o governo inteiro a aumentar, diversificar as parcerias, tá? Justamente para fomentar o quê? A diplomacia do interesse nacional, a DIN. Ok? Vamos dar seguimento. O que houve na política externa do governo Médici foi uma continuidade do governo Costa e Silva, tá? Por quê? Ambos eram da linhagem linha dura do exército, tá? Então, os dois tinham conceitos de nacionalismo, protecionismo, desenvolvimentismo muito grande no seu seio, seu arcabouço intelectual. Então, o Brasil nem se alinhou aos ocidentalistas, como fez Castelo Branco, nem se alinhou ao terceiro mundo, como fez Costa e Silva. O que o Médici fez? Não, vamos fazer o seguinte, vamos se projetar como potência internacional. É isso que eu quero, potência internacional. Então, não quero saber de ocidentalista, não quero saber de terceiro mundista. As parcerias que me derem direção para esse meu interesse, eu vou entrar dentro, ok? Então, para o Brasil se tornar essa potência, precisaria do quê? Abrir novos mercados. E para abrir novos mercados, ele preferiu a América Latina, houve um novo ciclo diplomático com a África, tá? que ocorreu nos governos de Jânio e Jango. Então, vocês percebam que eu falei no primeiro vídeo dessa série da política externa do governo militar que o regime militar na política externa não foi uma coisa homogênea. Como a gente viu, Castelo Branco era muito chegado aos Estados Unidos. Costa e Silva foi muito chegado ao que? Ao terceiro mundismo. E agora Médici é o que? Ele focava no interesse da nação. Não importa se era para lá, para um lado, para o outro, interesse da nação. Beleza? E para conseguir esse interesse da nação, ele precisava de novos mercados. Ele preferiu a América Latina e países africanos. Ok? Basicamente, entre esses dois governos, do Médici e do Costa e Silva, houve o quê? Um expressivo crescimento econômico. Foi o mais expressivo do regime militar e o mais expressivo do Brasil. Mas ressalto para vocês, essa expansão econômica, ela adveio de repressão interna. O Brasil tinha acabado de proclamar a AI-5, o poder executivo tinha poderes, os três poderes juntos, praticamente. Poderia fechar o Congresso Nacional que quisesse. Então, assim, a tortura, a perseguição política, ele fazia o presidente da República fazia o que quisesse com o Brasil. Tinha o Brasil nas mãos. Então, esse autoritarismo facilitou as políticas econômicas dessem certo,
porque não tinha inúmeras variáveis. As variáveis que apareceram, ele mandava lá torturar e matar. Basicamente era assim. Então, assim, foi nesse cenário que surgiu o milagre econômico, tá? O PIB cresceu a níveis absurdos, mais de 10% ao ano. Eles chegaram a chamar um crescimento a ritmo chinês, tá? Que a China mantém esse ritmo, não esse ritmo, né? Mas mantém um ritmo de crescimento muito alto há bastante anos, bastante tempo. O ministro das Relações Internacionais, das Relações Exteriores do Médici foi o Mário Gibson Barbosa, tá? Ele adotou posturas interessantes no plano internacional, costurou viagens a recém-independências lá na África, justamente para quê? Para buscar novas parcerias para o interesse nacional do Brasil, para fomentar o projeto Brasil Potência, tá? E por causa do choque do petróleo, foi necessária essa aproximação com os países árabes, tá? Como a gente falou anteriormente, a diplomacia aplicada foi a diplomacia do interesse nacional e a busca dos mercados na África. Beleza? Linha dura do exército. Eu já até expliquei, assim, a linhas gerais, o que é isso, né? Mas a época, que já é um contexto mais interno, a época foi do aprofundamento da AI-5, e essa AI-5 veio com uma postura muito de institucionalizar a tortura, né? Eu até expliquei nos vídeos de história no Brasil, práticas como a tortura ganharam órgãos específicos só para fazer isso. Então, a AI-5 ele possibilitou uma repressão violenta da sociedade. Quem não era a favor do Brasil tinha que sair. Por isso aquele slogan, amo o Brasil ou deixo, beleza? Diversas pessoas foram exiladas. Tanto houve a diáspora intelectual, política e artística nessa época, tá? E surgiu aquele ufanismo que eu até coloquei no começo do slide. Brasil, ame-o ou deixe-o. Quem era contra o Brasil? O governo era contra o Brasil, basicamente. Então, era nesse cenário que a política externa se moldava, né? Na economia, aqui foi só um apanhado geral dos planos internos, já eu aprofundo mais no plano internacional, tá bom? Houve o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, o PND, tá? Eu acho que vocês conhecem o PND2 do governo Geisel. A época foi de 72 até 74, visava a construção de infraestrutura e desenvolvimento da indústria nacional. Basicamente era sempre isso quando se buscava aquele nacional desenvolvimentista, né, como Juscelino Kubitschek, como o próprio Vargas, era fomentar a infraestrutura do Brasil, porque com uma infraestrutura a indústria podia se desenvolver. Grandes obras foram construídas como pontes, hidrelétricas, continuava aquela noção de nacional desenvolvimentista, como acabei de falar para vocês, e a partir de todo esse cenário foi que surgiu o milagre econômico. Esse ápice do crescimento econômico, ele deu meio que um trampolim para o Brasil começar a projetar-se como potência, tá? Foi o maior crescimento econômico da história do Brasil, mas como eu falei para vocês, à custa de muito autoritarismo. No contexto histórico, vamos começar a dar uma passeada aqui como é que estava internacionalmente essa época. O Nixon governou de 69 a 74 nos Estados Unidos, e nessa época houve um desgaste muito grande do país americano, porque havia gastos exorbitantes com a guerra do Vietnã, e antes teve a guerra da Coreia, então meio que estava o choque da Guerra Fria estava realmente esquentando o negócio, tá? Mas surgiu a doutrina Nixon, o que era? Foi traçada pelo diplomata Henry Kissinger. Quando eu passar, eu vou ficar rindo dessas minhas pronúncias. Kissinger. Mais ou menos assim, tá? O que consistia essa doutrina? Partilhar a responsabilidade que os Estados Unidos tinham em manter a ordem nacional. Falaram assim, gente, tá muito caro para mim ir embora, dividir esse bolo aqui, porque tá certo assim, não, só pra gente pagar o pato, pô. E era muito importante para os Estados Unidos se aproximar com o Brasil, porque o Brasil era meio que o carro-chefe da América do Sul na época, né? Então, pô, partilhar com o Brasil seria legal. O Brasil soube aproveitar isso
Então, houve sim uma colaboração Brasil e Estados Unidos, mas, como eu havia falado anteriormente, teve pontos divergentes e pontos convergentes. Não foi uma coisa homogênea, Brasil e Estados Unidos, amiguinhos. Não, nessa época não foi isso. O Brasil realmente procurou seu interesse nacional à frente dos interesses dos Estados Unidos, tá? Como eu falei para vocês lá no comecinho do vídeo, houve aqui o primeiro choque do petróleo em 73. Por quê? A Organização dos Produtores de Petróleo, a OPEP, ela não gostou dos Estados Unidos ter apoiado o Israel na guerra do Yom Kippur, em 73. Então ele fez meio que não gostei de você ter feito aquilo não, ó. Mas vamos aumentar o barril de petróleo só para você ter umas certas dificuldades. Só que não foi ruim só para os Estados Unidos, foi ruim para todo mundo que estava se industrializando, porque o petróleo era a principal fonte energética. Então, o Brasil ficou numa situação complicada, porque ele precisava de petróleo, tá? E a partir disso, Nixon declarou o fim da convertibilidade de dólar-ouro, porque também estava muito pesado nos Estados Unidos, tá? Deixa eu ver se eu já desenrolo isso aqui. Pronto, já puxo aquele conflito da OPEP. O Brasil inverteu a sua posição, abandonando a postura equidistante com Israel, porque o Brasil era equidistante. O que significa equidistante? Nem não, nem sim. É meio que, pô, se tá legal aí, fica aí, vamos aproveitar os interesses aqui. Eu não sou teu inimigo, também não sou teu amigo. Temos uma equidistância entre os dois. Tá, só que nesse conflito Israel e árabe-israelense, o Brasil teve que tomar partido porque havia o choque de petróleo e o petróleo estava muito caro. E para o Brasil se desenvolver, precisava de petróleo. E quem dava petróleo eram os árabes. Israel não dava petróleo, ainda eram os árabes. Aí eu preciso de petróleo. Então eu vou me aproximar com os árabes. Foi uma decisão acertada no momento, tá? Eu não estou dando meu juízo de valor, tá, gente? Eu estou falando aqui a diplomacia do interesse nacional, analisando essas variáveis, tomou a decisão acertada de se aproximar com os países árabes, porque ele queria ter privilégios com o mercado de petróleo. Tá? E essa aproximação Brasil-Israel não era bem vista pelos países da OPEP. Como eu falei para vocês, o Brasil ele foi contra a criação do mercado comum. Por quê? Protecionismo, galera. O Brasil queria ser uma potência. Então, ele não podia abrir as pernas assim, velho. Abrir o mercado, né? Não, vamos proteger a nossa indústria nacional, vamos aumentá-la, vamos desenvolvê-la, vamos vender muito, exportar muito. Não vamos abrir o comércio para concorrência internacional. Beleza? Mas ele reforçou a Associação Latino-Americana de Livre Comércio. É uma tentativa protecionista e nacionalista ao mesmo tempo, tá? Houve um expressivo aumento do PIB, como eu já falei para vocês, a partir do crescimento do milagre econômico e dessa maior diversificação das parcerias comerciais que o Brasil estava tendo, tanto na América Latina, quanto na África, quanto no Oriente Médio, com a aproximação dos países árabes. Tá? Outra coisa muito importante, galera, isso é muito importante mesmo, pode ser objeto de prova a qualquer momento, e quando eu for começar a gravar os vídeos de resolução de questões, que eu já estou começando a gravar, não comecei ainda, mas irei começar essa semana, eu vou fazer algumas questões, e uma das questões que eu vou falar é sobre isso daqui, vou tentar confundir vocês nos governos e quem realmente inverteu a sua posição sobre o anticolonialismo. Tá? Isso desde a APEI, o Brasil já estava se movimentando e tal, mas tinha uma forte repressão de Portugal. Só que o Brasil abandonou essa posição pró-Portugal e condenou abertamente o apartheid e o sionismo. Tá? Essa postura moralista do Brasil, frente ao sistema internacional, foi justamente uma das vertentes da intenção do projeto Potência do Brasil. Tá? Como é que eu falo uma coisa e eu ajo de outra forma? Então, Médici corrigiu isso nesse sentido. Agora eu vou com vocês dar uma voada na América Latina, vou dar uma voada com vocês na África, na China, no Oriente Médio e nos Estados Unidos. É bem rápido, tá, gente? Só são pontos chaves importantes que você tem que levar para sua provinha da primeira e da terceira fase. Se Deus quiser, iremos para a terceira fase de 2020. Tá bom? Então vamos lá.
Se você está com sono, beba um pouquinho de água, porque a água é muito importante. Você tem que beber no mínimo uns 3 litros de água por dia para você fazer o seu corpo funcionar adequadamente. Tá bom? Se você está com problema de concentração, está com muito sono, beba água que vai resolver. Melhor remédio. A América Latina foi priorizada na diplomacia do interesse nacional. Por quê? Porque o Brasil assumiu um papel de liderança, né? O Brasil era um dos países mais desenvolvidos na época da América do Sul. Então, ele precisava também de uma forma de escoar a sua produção. E na América Latina era mais próxima, né? Houve inúmeros acordos bilaterais. O mais importante foi a da hidrelétrica Itaipu Binacional, assinado Brasil e Paraguai. Tá, houve um certo acirramento nessa questão da geopolítica da água, tá, com a Argentina. A Argentina ela tinha pretensões de construir uma usina também no Rio Paraná, né, com o Paraguai. Só que o Brasil tomou a frente, deu desperto, tomou a frente e construiu uma primeiro com o Paraguai, que foi essa que eu falei para vocês, a Itaipu Binacional. E os militares argentinos, eles não gostam, porque também a Argentina estava no período militar lá também, tá? E eles não gostaram e foram até a ONU e diziam que o Brasil tinha que ter uma consulta prévia para construir. Por causa, gente, isso é um detalhe, eu acabei de ler antes de vir dar essa aula. Porque, tipo, se houvesse, os militares estavam pensando, militares argentinos, se houvesse guerras, o Brasil podia soltar lá a represa e tal, e podia alagar Buenos Aires. É mais ou menos esse o argumento que eles estavam tendo, né? Era cheio de onda, cara. Mas é super importante. A gente pensa que essa geopolítica da água, nossa, geografia é chato e tal. Pô, não é chato, não. É super importante. Há questões de segurança e segurança, energia, meio ambiente. Cara, isso é super importante, beleza? Linkar a geografia com o PI e, de certa forma, a gente está linkando com história, né? Porque a gente está trabalhando história, a gente já linkou com história mundial, falando dos Estados Unidos e tal. Fechou, né, essa parte. Beleza? Mas apesar dessa rivalidade, houve uma certa resolução dela, né? Por exemplo, o Acordo de Nova York em 72 apaziguou mais ou menos esses atritos que houveram. Se vocês quiserem saber mais sobre o Acordo de Nova York, pesquisem. Eu não estudei essa parte, não. Eu acho só com as palavras-chave. Tem nesse slide que já dá para fazer uma questão de terceira fase, perguntar: como é que foi a postura do governo Médici na América Latina? Pô, só com esses dados aqui, galera, já dá para fazer um parágrafo top, tá? Desculpa a minha sinceridade. Sobre a relação com a África. Aqui foi um símbolo do Gilson Barbosa, em 72. Ele viajou em muitos países, viajou em torno de 9 países recém-independentes. E ele tentou, de certa forma, não ir àqueles países ex-colônias de Portugal, França e Inglaterra para não criar um clima assim, de certo constrangimento, né? Ele não quis fazer isso. Mas a postura dele é o quê? Abrir novos mercados para a indústria brasileira. E olha a sacada. Pô, se eu estou viajando nesse país, eu tenho que condenar práticas como o apartheid, colonialismo, o sionismo, a Israel. Então, foi meio que, poxa, as coisas foram acontecendo em âmbito internacional e o Brasil foi se adequando à sua política externa, né? Acho que assim, botar o Gibson Barbosa foi a Portugal, né? Fazer pressão. Deixa eu só fazer pressão para que os portugueses saíssem do território africano. Basicamente, é a condenação por parte do Brasil de medidas do apartheid. Aqui é legal, cara. Aqui eu sinto isso que um dia vai cair na primeira ou na terceira fase e nego vai errar. Porque como é que pode um país que está contra o comunismo, como é que um país que está tal, tem relações com a China? Justamente o interesse nacional prevaleceu aqui, galera. Por quê? O Brasil, desde Dutra, ele não reconhecia a China popular, ele reconhecia a China de Taiwan, né? Mas assim, o Brasil também votou contra o reconhecimento da China na China comunista na ONU e tal, teve uma problemática grande. Apesar de ter o voto vencido, né, o Brasil não ganhou essa tratativa na ONU,
ele foi meio que coerente o discurso com a sua prática, né? Tá lutando contra o comunismo, como é que vai apoiar o comunismo internacional? Mas só, galera, que alguns empresários do Brasil realizaram uma missão empresarial lá na China. Interesse nacional, sabia? Interesse nacional foi superior ao ideológico nessa época. Então, essa missão foi conhecida como Missão Empresarial Horácio Coimbra, foi em 72. Inicialmente, mas foi totalmente contrário, né? Só que havia muitas pressões empresariais de ministros e tal, e ele acabou se atendo. Mas ele falou, não, essa missão cunho exclusivamente comercial. Realmente, o Brasil estava procurando novos mercados, vamos lá, China, uma missão só para isso, missão empresarial. Tá bom? Isso é legal, cara. Isso um dia ainda vai cair na primeira fase. TPS, uma questão. É a questão 25, item 2, viu? Se cair, vocês tem que estão devendo aí cerveja. E da posse. Beleza? Estamos acabando, galera. Agora vamos para a relação do Brasil no Oriente Médio. Meu tempo está acabando. Como houve o primeiro choque do petróleo, as relações tiveram que aumentar, né? Porque o Brasil precisa de petróleo, então vamos para o Oriente Médio, vamos ser amiguinhos dos árabes. Eu estou falando aqui numa conotação bem engraçada, tá, para vocês, mas não é assim que realmente funcionam as coisas. Há todo um formalismo, todo um jogo de poder entre todos os países envolvidos para realmente interessar para um, interessar para outro, ganhos mútuos, tá bom? Os países árabes ganharam com o apoio brasileiro frente a Israel. Já o Brasil ganhou apoio para ter petróleo para fomentar sua industrialização. Tem ganhos mútuos aí, tá? Como o choque petróleo foi em 73, o Brasil se aproximou-se da Liga Árabe, tá? Os motivos eram puramente estratégicos, como acabei de citar. Então, houve esse abandono da equidistância em relação a Israel. Já justifiquei para vocês. E o principal motivo era o óleo da engrenagem do milagre econômico, petróleo. Tá? Vocês percebem também que nessa época o bilateralismo ele sobrepujou, entendeu? Essa palavra existe. Ele ganhou destaque frente ao multilateralismo. Tanto na África, quanto na Ásia, quanto no Oriente Médio, o Brasil tentou formar acordos bilaterais. Houve esse abandono do terceiro mundismo. O Brasil deixou alguns fóruns multilaterais um pouco esfriando, como a ONU, a OEA, o próprio G77, tá? Assim, em relação ao Oriente Médio, vocês só podem focar basicamente nessas relações advindas com o primeiro choque do petróleo, tá? O mais importante é isso. Eu esqueci de ficar colocando as coisinhas, né? Acho que quando a gente vê revisar, a gente faz a última lida por cima, eu fico colocando as cores para vocês, né? Que realmente é importante, tá? Desculpe. Relações com os Estados Unidos. Aqui foi legal, porque houve divergências, mas houve também convergências, tá? Conforme Vincentini, houve uma busca de relações satisfatórias. Meio que uma rivalidade emergente entre Brasil e Estados Unidos. Houve uma rivalidade, mas também houve um quadro de convivência entre os dois, porque eles precisavam um do outro. Tá? Havia o Nixon estava com a doutrina Nixon e o Brasil estava tentando se sobressair frente à América do Sul como um país potência. Ok? E para os Estados Unidos era importantíssimo ter o Brasil como aliado. Então, houve esse meio que gato e cachorro da mesma casa, que um briga com o outro, mas são da mesma casa, né? Então vamos lá. Era fundamental, como eu falei para vocês, os Estados Unidos ter essa aliança com o Brasil. Um dos pontos divergentes dessa relação da época foi a extensão do marco territorial brasileiro, de 12 para 200 milhas. Tá? Isso os Estados Unidos não gostou, foi até contestar na ONU, só que o Brasil ganhou. Outro ponto de divergência foi o congelamento do poder advindo do TNP, Acordo de Não Proliferação de Armas Nucleares, e o Brasil foi duramente crítico
desde Costa e Silva a esse congelamento do poder. Pô, os países, o Conselho de Segurança tem armas nucleares e os que não têm não podem ter. Por que os que não têm pode ter, os que têm vão continuar tendo? Foi meio que essa a crítica do Brasil, né? Por que vamos congelar o poder? Tá? Só para ver como o Brasil foi ao encontro da sua moralidade, da sua voz, né? Do discurso do Brasil, ele realmente nos candidatou ao Conselho de Segurança da ONU, nesse período de 69 até 88. Tá? Para você ver como o Brasil realmente estava tentando falar assim, eu sou uma potência, o que eu falo, eu faço. Tá bom? Com isso, houve esse isolamento e só veio a se candidatar ao Conselho de Segurança com o governo Sarney, a redemocratização. Por fim, houve pontos convergentes, como, por exemplo, intervenções militares na América do Sul. Mas isso era puramente, esse apoio mútuo era puramente buscando os interesses nacionais do Brasil. O Brasil queria isso. Tá? Ele não queria dar uma de bonzinho para os Estados Unidos. Ele queria, de fato, buscar essa meio que estabilidade regional. Por quê? Tendo estabilidade regional, ele pode escoar sua mercadoria. Tá? Então, era basicamente isso. Nos Estados Unidos, esses três pontos aqui, atos, golpes militares na América, congelamento do poder, crítica brasileira, mar territorial, tá? E essa rivalidade emergente entre Brasil e Estados Unidos. Eu vou fazer aqui com vocês uma revisão rápida de 2 minutinhos, colocando os pontos mais importantes da aula. Tem a fotinha do menino aqui, mas não sei se vocês conseguem ver, do Médici. Ele parece um ator de cinema. Depois vocês olham assim a foto dele, parece. Pronto, isso aqui é super importante, tá, galera? O nome como foi chamada a diplomacia. Vou botar uma coisinha bem... Deixa eu ver se eu acho aqui. Bem avermelhada, pronto. Contexto histórico, primeiro choque do petróleo. Fim da convertibilidade dólar-ouro, isso é muito importante. Gente, abandono dessa posição equidistante. O Brasil não queria um acordo comum. A do anticolonialismo, nossa, isso daqui é super importante. Isso daqui não foi legal, não. Pronto. Os dois eram da linha dura, Costa e Silva e Médici. Maior protecionismo. Brasil potência abrir mercados, esses mercados, ações preferenciais na América Latina e na África. Houve o milagre econômico. Mário, o chanceler é bom você saber o nome dele. Mário Gibson Barbosa, diplomacia do interesse nacional, tal. O mais importante era aquilo mesmo, pronto. Você tem que saber que estava no contexto do AI-5, tá? O ufanismo brasileiro na época, na economia. O Plano Nacional de Desenvolvimento e o que ele visava, tá? Ele visava infraestrutura. Milagre econômico, maior crescimento da economia do Brasil, relação no contexto histórico, doutrina Nixon, super importante, pode ser que caso da terceira fase, uma questão inteira sobre doutrina Nixon, porque realmente é importante nessa época. Deixa eu ver, compartilhamento de informações, que era o principal fim dela, compartilhamento de responsabilidade. A OPEP, aqui, esse tópico aqui da OPEP, vocês têm que saber qual o motivo do primeiro choque petróleo, apesar dessa aqui não ser uma aula de história mundial, eu tracei para vocês o motivo da primeira. Não foi tipo, nossa, que explicação, entendi tudo da primeiro choque petróleo, mas basicamente a causa eu expliquei para vocês, né? Fim da convertibilidade dólar ou acho que já tinha grifado isso. Deixa eu ver aqui. Equidistância com Israel, abandono dela, maior aproximação com Liga Árabe, protecionismo com a LAC, ele não quis o mercado comum, crescimento do PIB, abandono da posição com Portugal. Ok.
América Latina foi priorizada. Acordos com o Itaipu, princípio da consulta prévia, isso é super importante, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. O África, abrir novos mercados. Voto contra o reconhecimento da China, em 71. A missão empresarial, isso é super importante. Motivo estratégico da aproximação Brasil-Oriente Médio na época do Médici. O Brasil deixou alguns fóruns multilaterais, ele preferiu o bilateral. E, por fim, essas divergências aqui com as 12 milhas, congelamento do poder, isso é super importante. O Brasil votou contra. Nos candidatos ao Conselho de Segurança também é bom vocês saberem disso. Então, galera, foi uma revisãozinha. Vocês grifei os pontos mais importantes. Esse material vai ficar disponível aqui no site. Aqui na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, compartilha e curta, compartilhe e se inscreva aqui no meu canal para ver se realmente tem demanda para eu continuar gravando. Apesar de eu saber que eu posso estar ajudando alguém, eu também estou me ajudando muito, porque para fazer um material desse daqui, eu tenho que ler bastante. Para fazer o vídeo, eu tenho que ler esse material umas 5 vezes para poder assimilar o que eu vou falar. Beleza? Então, siga, curta e compartilhe. E vamos fazer aquela hashtag, né? Envie para mais um amigo CACDista seu. Pode ser que ajude, pode ser que salve ele numa questão de primeira fase ou terceira fase. Tá bom? Então, era isso que eu tinha para hoje. E, antes de acabar, mude os seus hábitos e os seus novos hábitos mudarão você, tá? Então, pare de procrastinar, pare de acordar tarde, veja vídeos no YouTube de produtividade, porque só o que tem. Antigamente, eu tô até calado, porque antigamente eu tinha que ler um livro inteiro para entender algum conceito de produtividade. Hoje em dia, você coloca no Google, você pode pegar um resumo de um livro, você pode absorver em 5 minutos que você passaria 5 semanas lendo um livro. Então, mude os seus hábitos e os seus hábitos mudarão a sua vida para melhor. Beleza? No mais, era isso, gente. Até um próximo vídeo. Abraço.